Oi, meu nome é Wesley. Esse é o Vamos Falar Sobre, e nessa sequência de vídeos eu me proponho a tocar em alguma temática relativa à minha vida, que é pertinente à minha realidade e que eu acho que pode ser interessante para outras pessoas também, que seja interessante ou que elas se identifiquem e nesse papo gostoso a gente ir produzindo coisas bacanas. Enfim, trocar ideias, interagir, olhar para a vida de diferentes perspectivas, né? E hoje eu estou me propondo a falar sobre inteligência emocional. Bom, eu não sou psicólogo, mas eu acho que a inteligência emocional é algo importante, uma habilidade importante, que eu nem encarava dessa forma como inteligência emocional, mas depois da leitura do livro do Daniel Goleman é que eu fui entender que isso era inteligência emocional e que essa ferramenta era tão importante na minha vida, nas nossas vidas, enfim. E eu já quero deixar aqui a indicação do livro. O nome do livro, o próprio título do livro é Inteligência Emocional. O autor é o Daniel Goleman. Eu já até tinha indicado esse livro pelo Instagram. E aí, se você quiser encontrar esse livro, ele tá facinho, disponível na internet. Eu baixei o PDF, fiz a leitura do livro, você encontra facilmente, tá? E assim, o que que o livro aborda, né? E quais foram as coisas que pra mim foram mais marcantes, assim. Enfim, eu não vou fazer um super detalhamento do livro, porque se você quiser grandes detalhamentos, é só ir lá, baixar e ler o livro. O livro vai requerer um pouquinho de tempo seu, porque ele é um livro um pouco extenso, mas assim, a leitura vale muito a pena, eu super recomendo. É um tempo que você está investindo em você e é algo que vai ficar pra sua vida toda. Mas voltando, o que que ele define como inteligência emocional? Basicamente, assim, lógico que ele vai escrever muita coisa, gente, mas eu tô resumindo para passar para vocês. Inteligência emocional é a habilidade, rasamente, é a habilidade de lidar com as próprias emoções. Tá, mas o que seria essa habilidade para lidar com as próprias emoções? Aí ele vai tecer algumas explicações acerca de, por exemplo, a inteligência racional. A inteligência racional é aquela inteligência que a gente aprende na escola. As ciências exatas, não só as ciências exatas, mas as ciências humanas, elas usam um pouco da racionalidade também. Então, no ambiente escolar, basicamente, a gente é treinado para ser racional, para fazer cálculos racionais ou para fazer análises racionais sobre a nossa realidade. Só que aí o Daniel Goleman ele vai fazer uma certa crítica a esse posicionamento, inclusive das escolas. Porque o que tem acontecido? Nós, como profissionais, acabamos saindo do ambiente escolar sem inteligência emocional, o que ele vai considerar que às vezes é muito mais danoso do que sair sem inteligência racional. Por quê? Aí ele explica, aí ele vai dar o exemplo, e eu acho que com vocês com certeza já aconteceu isso. Tinha aquele cara ou aquela menina que era super fodona, tirava altas super bacanas na escola, pararam, 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 e tipo, depois que ela sai da escola, ela não é uma boa profissional. Tipo, ela não tem as melhores posições no mercado de trabalho, ou ele não consegue se dar bem nos ambientes em que ele trabalha, ou ele tem muitas dificuldades no ambiente familiar, e etc. E já tinha o contrário, que eram aquelas pessoas que não tiravam boas notas na escola, elas não eram bons alunos, elas não eram consideradas inteligentes, mas saindo do ambiente escolar, indo para a vida, eles surpreendem muitas pessoas porque eles conseguem boas posições de trabalho, porque eles se dão bem, se relacionam muito bem com as pessoas, então eles conseguem alcançar coisas positivas na vida. E aí fica uma dúvida, né? Como é que essas pessoas conseguem? Elas não eram inteligentes racionalmente no período da escola e estão alcançando coisas boas, e aqueles que eram super inteligentes, super fodões, não estão em posições tão legais. E aí ele vai explicar que o componente é justamente esse, a inteligência emocional. Não adianta você ser um profissional que sabe racionalizar muito bem, sabe fazer cálculos, sabe fazer, enfim, o roteiro todo que é passado pela escola, a fórmula de Bhaskara, você sabe a fórmula de Bhaskara, mas você não tem habilidade para lidar com seus colegas de trabalho. Então é basicamente isso, sabe? E foi engraçado, e esse livro tocou a minha realidade, porque eu de certa forma me identifiquei um pouco com isso, sabe? É como se depois de sair da escola eu tivesse a sensação de estar meio despreparado, assim, sabe? Eu acho que na faculdade também, mas na faculdade não foi tanto assim, porque na faculdade você tem que desenvolver isso porque você é muito mais livre.
Então, se você não desenvolve essas habilidades um pouco mais interpessoais, você se fode real na faculdade. Mas assim, quando eu saí da escola... Mas no ambiente também não é tão diferente assim não, é muito parecido com o ambiente escolar. Então, quando eu saí da escola, eu tirava boas notas, era um aluno que, sabe, fazia cartilha da escola, aprendia todo o esquema racional, mas quando eu saí de lá, eu me senti meio que inapto, sabe? Eu comecei a me deparar com situações, comecei a me deparar com pessoas, comecei a ver que a realidade não era fazer provas, não era decorar textos, porque a escola meio que requer isso, né? Que você decore as coisas para reproduzir numa prova, mas tipo, a vida não é um papel. A vida não é, sabe, uma semana de avaliações. A vida vai requerer muito mais habilidades. E aí o Daniel Goleman, ele vai falar que a inteligência emocional, ela tem diversos aspectos, né? Um dos aspectos é saber lidar com os próprios impulsos, saber negociar é uma habilidade muito interessante, né? Porque a gente está falando da alteridade e às vezes no ambiente escolar a gente sai um pouco sem conseguir olhar para a realidade em volta. Você fica muito centrado no seu currículo, nas suas avaliações, no seu desempenho e você não aprende a negociar, sabe? Eu acho que é uma deficiência do ambiente escolar, mas aí o Daniel Goleman, ele não vai falar que isso é uma deficiência só do ambiente escolar. Ele vai falar que para as famílias também falta inteligência emocional. Só que aí ele não está culpando a escola, ele não está culpando as famílias ou os diversos ambientes sociais em que a gente ocupa. Porque ele fala que a inabilidade ou a inaptidão para lidar com as nossas emoções é uma coisa geral, é uma coisa que está dada aí para todo mundo basicamente. Porque o conceito de inteligência emocional eu acho que é basicamente recente e tal. E aí ele vai apontar, ele vai mostrar isso com o fato de, vai relacionar isso com o fato de a nossa sociedade contemporânea, ela tem sofrido de males, né, de doenças que são basicamente emocionais, como a questão da depressão, a questão da ansiedade, a violência exacerbada que ele vai acabar relacionando com uma certa agressividade, com uma emoção que também não é bem controlada, não é bem elaborada, digamos assim. Então ele vai relacionar, olha como a nossa falta de inteligência emocional ela não tem afetado a gente só em esferas particulares, ela tem se expandido e há uma epidemia de meio que descontrole das emoções, assim, sabe? Ele vai explicar da maneira dele, e vai explicar de uma maneira mais sistematizada, mas aqui eu quero fazer, simplificar mesmo e relacionar com a minha perspectiva sobre o livro, né? E tem uma parte dele que é muito interessante do livro dele, que ele não vai fazer uma abordagem só psicologizante da questão, né? Só comportamental e tal. Ele vai fazer uma análise social também e ele vai fazer uma análise biológica, que é muito interessante, porque ele fala que muitos componentes emocionais que nós temos, eles são resultado, digamos assim, do nosso processo evolutivo. Ok, essas emoções, ou a forma como elas afloram, elas foram importantes no nosso processo evolutivo. Só que em um determinado período da história, a nossa evolução como ser humano, principalmente por nós termos, né, sermos produtores de cultura, ela acabou sendo não tão necessária, porque haviam mecanismos de explosão, por exemplo, das emoções. Por exemplo, ele vai falar do medo. O medo, quando os homens primitivos, né, os seres humanos primitivos, sacavam qualquer sinal de perigo nas redondezas, o medo era disparado por um campo do cérebro e imediatamente eles reagiam, seja para fugir, seja para atacar, seja para organizar o bando. Enfim, o mecanismo de explosão do medo ele tinha que ser muito rápido para que a sobrevivência da espécie fosse mantida. Só que depois do desenvolvimento, né, do nosso desenvolvimento cultural e principalmente dos ambientes urbanos, esse mecanismo do medo, ele ainda não se adaptou, digamos assim, aos espaços urbanos em que a gente vive. Então, mesmo com situações que não são tão danosas, a gente acaba tendo um disparo do mecanismo do medo, que é característico dos nossos antepassados biológicos,
E isso acaba, por exemplo, disparando crise de ansiedade, sendo que aquilo não tem um fundamento nem racional, nem emocional. É só uma herança dos nossos ancestrais, da nossa carga genética, assim mesmo, né? E aí ele fala que desenvolver inteligência emocional é, tipo, por exemplo, perceber que nós temos esses impulsos, né, que são mais até primitivos, e ter a habilidade de dosá-los, usar um pouco da racionalidade também para lidar com esses impulsos, né, e para poder nos relacionar melhor, conviver melhor com o ambiente urbano que nós vivemos atualmente e tal. Ele fala que esses mecanismos eles são importantes, só que eles ainda têm uma intensidade que não é tão adequada à contemporaneidade, aos conglomerados humanos em que a gente vive. E aí tem outra coisa, que foi assim, pra mim a melhor deixa do livro, assim, eu acho que foi o que ficou de mais positivo pra mim, é que você pode não ter habilidades emocionais, você pode não ter aprendido sobre inteligência emocional na infância e na adolescência, seus pais podem não ser educados emocionalmente, seus professores, seus chefes podem não ser educados emocionalmente, mas inteligência emocional é algo que pode ser aprendido, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Assim como aprender matemática, como aprender história, aprender sociologia, aprender física, é algo que você pode adquirir. E aí ele vai dar o exemplo, por exemplo, de experiências que foram feitas, né, nos Estados Unidos, em algumas escolas, tanto de bairros periféricos como de bairros mais centrais e tal, em que os professores eles tinham uma certa cartilha, né, de atividades a serem realizadas com os estudantes, e nessas eu lembro que nessas atividades tinham basicamente assim, atividades como conseguir identificar as próprias emoções, saber nomear as próprias emoções, porque às vezes a gente sente algumas coisas e a gente nem sabe o nome daquilo que a gente está sentindo. A gente só tem os impulsos, às vezes agressivos, às vezes não agressivos, às vezes tristes, às vezes alegres, mas existem minúcias das emoções com as quais a gente não sabe lidar. A gente talvez tenha emoções primárias, que essas todo mundo sabe identificar, alegria, tristeza, raiva, e por aí vai, mas tem outras nuances que são mais sutis e que a gente às vezes não consegue identificar. Então uma das habilidades era conseguir nomear as próprias sensações, que as emoções elas têm um forte componente psicológico, né, mas elas têm às vezes até sensações corporais, como quando você está com vergonha, o seu rosto fica vermelho, quando você está com medo, o seu coração acelera, e por aí vai. E tinha outro exercício que era conseguir identificar no rosto da outra pessoa que emoção ela estava sentindo. E esse exercício ele é bem interessante, que é um exercício de leitura corporal mesmo. Às vezes você olha para uma pessoa e você não sabe exatamente dizer o que ela está querendo te dizer com a expressão facial que ela está fazendo. E aí, estudar sobre inteligência emocional vai te ajudar a identificar, né, o que aquele rosto está querendo dizer. Aquele rosto está com medo, aquele rosto está com raiva, aquele rosto é um rosto de suspeita. Que tipo de rosto aquela pessoa está fazendo, né? E isso é bem interessante, porque aí nos coloca tanto no lugar de autoanálise, como a gente saber lidar com as emoções do outro e nos relacionar com isso, né? Aí ele tem um exemplo assim que ficou bem marcado, que era o exemplo de uma menina que acho que ela era muito brigona e tal, e ela não sabia lidar com as próprias emoções, assim, e tal. Era uma menina bem confusenta. E ela foi passando pelas atividades, né, do currículo. E aí ela começou a melhorar em casa, na relação com a mãe. Ela sempre brigava muito com a mãe e a mãe brigava muito com ela. E eram sempre aos gritos, né? Só que uma das habilidades do currículo, como era você conseguir acalmar a si mesmo, que é uma habilidade também muito importante, acalmar a si mesmo, né? Ela acabou começando a lidar melhor e ela foi se transformando nesse processo. Tinha uma menina que era totalmente brigona, brigava em casa, brigava na escola, e passou a ter um certo autodomínio para lidar melhor com a mãe, lidar melhor com os colegas na escola. Então, assim, até como profissional, essa menina que vai sair da escola, ela vai ser uma pessoa que vai saber se relacionar muito melhor. E aí talvez ela não tenha tanta inteligência racional, talvez ela não seja tipo a fodona em matemática,
mas ela vai saber se relacionar bem com os colegas de trabalho e vai se relacionar bem com o chefe dela e vai se relacionar bem com os clientes dela. Então ela com certeza vai ser uma profissional muito querida e que vai alcançar postos melhores do que o que ela alcançaria antes, né? Então, assim, eu não quero me delongar muito porque o último vídeo que eu fiz tinha 18 minutos, mas assim, eu quero deixar essa discussão em aberto, assim, e recomendar para vocês que leiam o livro tipo, vamos aprender, sabe? Vamos ser mais inteligentes emocionalmente. A racionalidade, ela é importante, mas a inteligência racional é importante, mas sem inteligência emocional você acaba fracassando. Então acho que a imbricação entre essas duas coisas é o que nos pode garantir uma vida melhor, sabe? Eu acho que a gente não precisa chegar em níveis alarmantes, assim, sabe? De depressão, de ansiedade, sabe? Isso não é um frufruzinho, sabe? Não é um luxo ao qual algumas pessoas devem se dar a discussão, sabe? Inteligência emocional é uma coisa de poucos. Não, gente. Inteligência emocional não é uma coisa que diz respeito a todo mundo, diz respeito às emoções dos seres humanos. E se a gente não sabe lidar com ela, isso pode ser muito danoso, né? Vide, assim, os próprios crimes de ódio, vide, assim, a falta de respeito, a falta de tolerância. Eu acho que isso também é muito sintomático dessa falta de saber lidar com o próprio sentimento e dessa falta de saber lidar com as emoções, às vezes, do outro, sabe? Então, esses componentes, como o Daniel fala, foram importantes no nosso processo evolutivo, às vezes a agressividade, mas nos ambientes urbanos, nos ambientes em que a gente tem que lidar com uma grande diversidade de pessoas, isso não é mais tão interessante. As emoções, elas são importantes, mas elas são importantes na medida em que elas são dosadas, na medida em que a gente sabe utilizá-las, porque as nossas emoções, elas são ferramentas para viver uma vida melhor. E é isso aí. Beijo, até o próximo vídeo.